O Observatório da Cultura do Brasil divulgou recentemente um relatório inédito que analisou a gestão interna do Ministério da Cultura a partir de auditorias do Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União. Intitulado de 40º aniversário do MINC, uma análise da gestão diante das condenações do órgão em auditorias do TCU e CGU, o documento revela, a partir de auditorias dos órgãos de controle e fiscalização, problemas sistêmicos no MINC nos últimos 30 anos. Isso em diversos governos, dos mais variados posicionamentos no espectro político, sejam eles de esquerda, direita ou centro. E quem fala sobre isso é Manuel de Souza Neto, cientista político e membro do Observatório da Cultura, em entrevista ao nosso repórter Guilherme Resch no quadro Bastidores do Meio-Dia. Vamos acompanhar. Estamos aqui com Manuel de Souza Neto, membro do Observatório da Cultura e cientista político. Manuel, recentemente o Observatório da Cultura divulgou um estudo realizado pelo próprio Observatório que analisou a gestão interna do Ministério da Cultura nos últimos 30 anos e aponta problemas sistêmicos na gestão da pasta. Eu queria que você detalhasse quais são esses problemas encontrados e como foi feito de fato esse estudo. Bem, primeiro agradecer o convite e informar, somos um grupo de pesquisas, foi feito com colaboração de vários conselheiros de cultura pelo Brasil dos 3 níveis, municipal, estadual e federal, e também com juristas, com jornalistas, com cientistas políticos, e com um grau de diálogo com a Folha de São Paulo, e que resultou no especial dos 40 anos do Ministério da Cultura, que saiu na Folha, e no mês passado, E esse relatório ele foi baseado totalmente em auditorias do Tribunal de Contas e do CGU, 35 auditorias foram localizadas, e era inédito, nem oposição, nem situação, ninguém sabia a realidade do Ministério da Cultura, muito menos a classe artística e os produtores de cultura do Brasil, que veem um aumento de recursos, mas não sabem que tem uma incapacidade técnica interna, falta de pessoal, existe um problema de capacitação, incapacidade de análise de riscos, existe um problema muito sério das prestações de contas, e eu acho que essa parte da prestação de contas, acho que foi a coisa mais séria que foi localizada, e principalmente a gente identificou ali 26 mil projetos da lei de incentivo, a lei Rouanet, no caso, do mecenato, em que não teve ou prestação de contas, ou não teve análises conclusivas. Isso significa o quê? O dinheiro aí, um montante aproximadamente de 30 bilhões de reais, ninguém sabe realmente como foi gasto. A auditoria deixa muito claro, as auditorias no caso, de que não existe nexo causal entre o dinheiro que é gasto, aquele que está no projeto, e como foi aplicado e qual é o resultado final. Então, entra o dinheiro com um projeto, e ninguém consegue atestar que foi gasto conforme disseram que seria gasto. Então, eu acho isso muito sério para as políticas públicas. O coletivo ficou absolutamente surpreendido com o que foi localizado, uma rede nacional de pesquisadores, como eu falei, e que a gente percebe que a gente precisa de melhorias no Ministério da Cultura. E essa falta de prestação de contas, em relação aos projetos da Lei Rouanet, que foi identificada, já vem ocorrendo há vários anos ou é um problema da atual gestão? Bem, quando o recurso da Lei Rouanet passa por reformas na época do Fernando Henrique e se adota o discurso de que cultura é um bom negócio, e gera empregos, muitos empregos, aliás, turismo, tudo mais. Mas ali começou a ideia de que vamos trocar imposto. É a ideia da lei. O governo libera uma carta e alguém patrocina, são empresas que patrocinam, e trocam o imposto com o governo. É assim que funciona a Lei Rouanet. Tem outros fomentos, eu estou falando aqui especificamente da Rouanet, ainda que exista recurso do Fundo Setorial de Audiovisual, a Lei Paulo Gustavo, a Política Nacional Aldir Blanc, Fundo Nacional de Cultura, enfim, existem recursos. O caso da Rouanet, ele começa a ter uma ampliação das trocas com as empresas logo lá no Fernando Henrique Cardoso. Com o governo Lula, isso amplia muito esses recursos. Com a Dilma,
com o momento ali que teve uma ampliação forte do recurso da cultura, mais ainda. Mas o que acontece? À medida que o dinheiro foi aumentando, não se aumentou a capacidade de prestação de contas. Ou seja, equipe, tecnologia da informação, fizeram contratos TED, termos de execução descentralizada, mal feitos para contratar coletivos, muitas vezes até de militância alocados em universidades em vez de empresas profissionais, para fazer a tecnologia para isso tudo funcionar, sites, sistemas de transparência, de identificação de projetos, tudo isso foi, segundo o TCU, dinheiro sem economicidade e sem eficácia. Imagina, quer dizer, dinheiro jogado fora, né, para o contribuinte compreender do que a gente está falando. E à medida que isso aconteceu, esses recursos acabaram não surtindo efeito, e teve um passivo que saltou de 3 mil lá na época do Fernando Henrique para quase 20 mil no governo Dilma, sem prestação de contas, foi subindo. Ainda que tenha tido uma estratégia dos governos passados de reduzir o recurso, tentando fazer com isso que não crescesse o passivo, por outros fatores, de conflitos que você sabe, existem de direita, esquerda, governo que aplica mais recurso, que aplica menos, são visões de cada grupo, eu respeito, eu sou um cientista político, né, Guilherme, eu não estou aqui para julgar, estou aqui para analisar, cada um com as suas estratégias. O ponto é o seguinte, não surtiu efeito de novo, mesmo reduzindo os gastos, saltou de 20 mil para 26 mil projetos. Então, continuou tendo o problema, por quê? Porque não tem capacitação, não tem pessoal, não tem tecnologia, como eu falei. E aí, o atual governo tem aí uma pegadinha. Saiu na Folha a denúncia dos 26 mil projetos. E aí, logo em seguida, o Ministério da Cultura responde na Folha de São Paulo. Sanamos o passivo. Não foi o que aconteceu. Né? Porque, na verdade, por mais que eles estejam acelerando a prestação de contas e alegam que fizeram 5 mil processos nesse governo já, a gente tem que lembrar que foram aprovados recursos recorde nos últimos anos. Então foram 34 bilhões chance de captação. Isso não quer dizer que vai captar. Só que desses 29 mil projetos novos aprovados, que daria esses 34 bilhões, a estatística mostra que 30% executam, o que significa que 10 mil projetos podem estar em andamento. Fazendo aqui uma análise bem técnica, mas com números para o ouvinte, né, para o espectador. Esses 10 mil novos projetos iriam anexar aos 26 mil mais 10 mil. Se eles só fizeram 5 mil, quer dizer que está subindo. Entendeu? Então a tendência de reduzir, de fato, não está acontecendo. E existe uma estatística também que a gente extraiu dos dados, de que 80% em média dos projetos não tem análise de contas conclusivas. Se continuar essa trajetória, nós podemos passar facilmente de 30 mil nos próximos 2 anos, e algumas das projeções apontam cenários bem pessimistas para os próximos anos, se não tiver aí um compliance, se não tiver regulamentação da lei em Brasília. Veja, eu não sou contra a cultura, que eu estou dando o papel da política pública, é constitucional, vocês sabem, o direito à cultura, o Sistema Nacional de Cultura está na Constituição. Mas como que a gente então faz com que funcione, que chegue lá na ponta? Que chegue em estados e municípios? Aliás, tem o problema da PENAB, né? Se der tempo, vamos falar da PENAB. E aí o que acontece? O recurso, sendo mal aplicado, vai dar problema. Então a gente precisa de transparência nos dados. Senão depois cortam o recurso. Então a boa administração pública, ela visa que funcione o sistema, que o recurso seja bem aplicado. Então a gente precisa pensar mecanismos para melhorar.